ECA da adoção. A adoção de criança e adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei. A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. É vedada a adoção por procuração. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. O adotando deve contar com no máximo 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se o vínculo de filiação entre o adotado e o cônjuge. Ou o concubino do adotante e os seus respectivos parentes. Então, se um dos cônjuges ou concubino adota o filho do outro, mantém o vínculo de filiação entre os pais, o adotado e o cônjuge, ou o concubino do adotante e os respectivos parentes. Por quê? É como se o Renan adotasse o filho da Jéssica. A Jéssica continua sendo mãe, um exemplo. É recíproco o direito sucessório entre o adotado e seus descendentes. É recíproco o direito sucessório entre o adotado e seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes, colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. O que quer dizer? Que é recíproco o direito de sucessório entre um e o outro. Se um morre, o outro sucede e vice-versa. Então, é recíproco o direito de sucessão, sucessório entre o adotado, seus filhos, seus descendentes, o adotante, o pai e os seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente de estado civil. Podem adotar maior de 18 anos, independente se está casado ou solteiro. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Um irmão não pode adotar o outro e uma avó não pode adotar o neto. Então, não podem adotar os ascendentes nem os irmãos do adotando. Ou seja, um irmão não pode adotar o outro irmão e uma avó não pode adotar o neto, tá? Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Se for fazer uma adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Quem vai adotar aquela criança tem que ser 16 anos mais velho que ela, tá? E podem adotar os maiores de 18. Só que esse maior de 18 pode ser solteiro ou casado, não tem problema, mas ele tem que ser 16 anos mais velho que aquela criança. Então, uma pessoa de 18 anos só pode adotar uma de 2 anos, porque dá 16 anos de diferença, entendeu? Então, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sob a guarda e o regime de visitas. E desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade.
com aquele não detentor da guarda, que justifique a excepcionalidade da concessão. Então, os divorciados, os judicialmente separados, os ex-companheiros, eles podem adotar conjuntamente? Mas eles estão separados. Como que vai adotar conjunto? Eles são separados, mas eles querem adotar conjunto, são ex que se dão bem. Eles podem adotar conjuntamente, contanto que concordem com a guarda e o regime, que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido com eles juntos, né? Na época que eles estavam bem, tenha se iniciado na constância do período de convivência deles, e que seja comprovada a existência de vínculo de afinidade, afetividade, com aquele que não tem a guarda, né? Com o não detentor da guarda, que justifique a excepcionalidade dessa concessão. É uma exceção, né? Nesses casos que eu acabei de falar, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, tá bom? A adoção poderá ser deferida ao adotante. A adoção poderá ser definida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e se fundarem motivos legítimos. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. O consentimento será dispensado em relação àquela criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. É óbvio, você só vai dar o consentimento da adoção se for o caso de ter pai ou ter um responsável, daí vai dar um consentimento. Se não tem ninguém, não tem pai, não tem responsável, não há que se falar em consentimento dos pais, né? Então, se o consentimento só vai ser necessário se tiver pais ou representante do adotando, representante legal. Agora, esse consentimento é dispensado se a criança ou adolescente, os pais são desconhecidos, não se sabe quem são os pais dessas crianças. Ou eles perderam o poder familiar, você tem que dar palpite nenhum, tá? E se tratando de maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Maior de 12 anos de idade tem que concordar em ser adotado. Maior de 12 anos de idade deverá também concordar com a adoção. Ele não quer, ele não é obrigado, tá bom? Maior de 12 anos consegue se safar se não estiver gostando. Se imagina que seja uma família ruim. Sorte que ele tem mais de 12 anos, ele consegue ser respeitada, sua opinião é levada em consideração. Então, se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente por quanto tempo? Que é feito o estágio de convivência para adotar uma criança? 90 dias. Nossa, mas é tão pouco. É só 90 dias que eu vou saber se essa criança pode morar comigo aqui? Se eu posso ser mãe dela? Não é pouco tempo, gente. 3, ou imagina um mês, 2 meses, 3 meses. 3, 6, 9. 3 meses é muito pouco tempo para uma pessoa saber se ela vai querer ser mãe dessa criança ou não, né? Adotar ela ou não. Eu acho pouco tempo. 90 dias. Mas é o prazo que o ECA prevê. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo, olha só, máximo de 90 dias. Observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou a guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo.
Claro que se já está lá faz mais de 90 dias, não precisa desse estágio obrigatório, né? Que obrigatório não, na verdade, máximo, prazo máximo de 90 dias de estágio de convivência. Por quê? Se o estágio de convivência a pessoa já estava convivendo, né, se o adotando já estiver sob a guarda tutela ou guarda legal do adotante, durante o tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo, aí esse estágio de convivência pode ser dispensado, esse de 90 dias. Candidata Aline, qual que é o tempo necessário para a criança conviver com seus futuros pais que vão adotar? 90 dias no máximo, excelência. 3 meses, 3, 6, não, 90 dias. Eu acho pouco, mas são apenas 90 dias para saber se vai adotar aquela criança ou não. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante, durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo. Tá? A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. De novo, a simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Então, não é porque tem guarda que eu vou realmente autorizar a dispensa desse estágio de convivência. Não é assim. Tem que analisar a situação concreta e se ocorreu mesmo a constituição do vínculo, né? A pessoa fala, já tem a guarda de fato? Não, deixa eu ver se tem vínculo, passo pelo psicólogo, passo por todo mundo, eu quero que todo mundo fala. Então, a simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência, mas pode ser dispensado se, durante esse tempo de guarda e convivência, for tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo, mas não é obrigatório, falar, toda vez que tiver estágio de convivência vai ser dispensado, toda vez que já tiver a guarda vai ser dispensado o estágio de convivência, não é obrigatório, depende, né, do caso do concreto da constituição do vínculo. O prazo máximo deste artigo de 90 dias pode ser prorrogado até igual período. Então, pode passar para 180 dias. São 5 meses. 180 dias, no máximo 5 meses. Então, prorrogável uma única vez. Mediante decisão fundamentada do juiz. Então, 90 dias vezes 2, 180 dias. 3, 6, 9, 12, 18. 5 meses. Então, o estágio de convivência da adoção é de no máximo 90 dias, prorrogável uma única vez, que se perfaz 180 dias, ou seja, 5 meses, no máximo 3 meses, 3, 6, 9, 6 meses, 180 dias são 6 meses, 9, 18, 3, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Faltei dar aula de matemática, desculpa. Então, 90 dias, prorrogável por mais 2, 180 dias são 6 meses. Então, prazo máximo do custódio de convivência para adoção, 90 dias. São 3 meses, prorrogável uma única vez, que vai dar 6 meses. Aí, 6 meses, tudo bem. Já começa a ficar razoável, né? 6 meses eu acho que eu já consigo ter uma ideia. Acho que a pessoa talvez consiga ter uma ideia, né? Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do Brasil, do país, o estágio de convivência será de no mínimo 30 e no máximo 45 dias, prorrogável por igual período, uma única vez, mediante decisão fundamentada pela autoridade judiciária. Adoção nacional, 90 dias, 3 meses, prorrogável mais uma vez, 180 dias, 6 meses. Adoção para quem mora fora do país, 30 dias, no mínimo e no máximo 45 dias, prorrogável mais uma única vez, mediante decisão do juiz. No mínimo 30, no máximo 45. Eu não sei. Eu acho que é porque a criança fica lá fora, né? Ao final do prazo dessa estágio de convivência para pessoa domiciliada fora do país, de 30, no máximo 45 dias, deverá ser apresentado um laudo fundamentado pela equipe, né, que recomendará ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária.
O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão um relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida. O estágio de convivência será cumprido no território nacional. Ah, lembra que eu falei que ia levar lá fora? Não. O estágio de convivência vai ser aqui no Brasil, de preferência na comarca que a criança mora, tá? Vamos ser cautelosos, né, candidato Aline? Você já ia tacar a criança lá nos Estados Unidos, né? Não, não pode. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca da residência da criança. Se for adotar uma criança de Casa Branca, vai ser feito aqui em Casa Branca mesmo, ou a critério do juiz na cidade perto aqui, limítrofe, Tubi. Respeitada em qualquer hipótese a competência do juízo da comarca de Casa Branca. Quem manda é o juiz de Casa Branca, de onde a criança mora, tá? 16 minutos já está suficiente, vamos continuar a próxima gravação a partir do 47.